Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à segunda parte da Conferência de Propriedade Intelectual, Criadores, Piratas e Investidores, o Triângulo das Bermudas. Antónia Damasio diz que criar consiste em efetuar combinações úteis e estas constituem apenas uma pequena minoria. Inventar é discernir, é escolher, é a dialética entre a razão e a intuição. Todos aqui queremos perceber o que é criar. Criar é dar o salto de gênio e ficar em pé. Cair de pé para voltar a dar outro salto ainda maior. Isso é o que fazem os criadores com sucesso, é o que faz quem quer realmente progredir e por isso é único. Estas combinações úteis são muito únicas. Criando algo único, distintivo e absolutamente inovador, algo inusitado, é o que fazem os criadores. O Festival IN é um festival de inovação e criatividade para as indústrias culturais e criativas. Criamos um festival absolutamente inovador, ancorado em experiências sensoriais, interações físicas e virtuais, fazendo combinações úteis, combinações diferentes, mas diferentes áreas das indústrias culturais e criativas. Temos como ambição conseguir pôr em novembro, de 14 a 17 de novembro, 15 subsetores que fazem parte das indústrias culturais e criativas, a interação, numa interação diferente, numa interação inteligente, numa interação que venha a produzir resultados não só para Portugal, mas que projetem a imagem de Lisboa e Portugal em todo o mundo, criando ressonâncias positivas em torno da marca Portugal, em torno daquilo que se faz bem cá. O objetivo deste warm-up é exatamente juntar as pessoas de vários setores, fazê-las conhecer, de modo a termos sinergias, redes e encontros improváveis. Fizemos esta conferência de propriedade intelectual porque as indústrias criativas são as atividades que têm origem na criatividade individual, habilidade e talento, com potencial de criação de emprego e riqueza através da geração da propriedade intelectual. O tema hoje deste painel é um grande desafio, com grandes oradores, que vão responder à pergunta, mas afinal o talento sustenta-nos. Tenho a honra de apresentar André Bertrand, que é professor da Sorbonne, um advogado com mais de 30 anos de experiência, com casos conhecidíssimos na barra do Tribunal de Paris, escreveu vários livros ao longo da sua vida e tem uma apresentação absolutamente brilhante. Good afternoon. When I was first invited, the topic was about pirates, creators, of course, and I thought for a while that I would be speaking about pirates due to the fact that it is true that the pirates are not the persons we think they are. To make a long story short, I represent some 300 artists who have sold hundreds of millions albums all over the world, and none of them has ever been paid by a record company. Those, I want to say, the pirates are not the ones who think they are. Now, the issue I was asked to talk about is the issue of creators and talent, and really, you know, the relationship between, I would say, today's creation and talent. And the underlying topic was, is talent enough to be a creator today? The first thing which I want to point out is we're using today the word creation, which has no real legal meaning, because when you use the word creation, you think about copyright, and when you think about copyright, you know, one opposes copyright, which is what we call usually droit de la propriété, literary and artistic property,
which we oppose usually to invention in the field of industrial property. The problem is the process of creation today has totally changed, and the difference and the boundary between invention and creation is very slim. Very clearly, creation has been modified through the use of technology, and it affects differently the publishing industry, music industry, and the audiovisual industry. It's also clear that in all those fields, talent is not enough, and this is due to what I will explain shortly, is to the fact that the offer in all those fields is far superior to the demand. Now, if we look into the publishing industry, and I'm starting with the publishing industry because, you know, writers are also at the origin of music and also now of many audiovisual works. What has to be taken into account is that during the last century, the issue of printing books was something very costly because one was using lead typefaces, and the investment in book was very heavy. One had to produce large quantity of books, which led to huge stocks which had to be financed. And this led to the fact that the publisher in the last century was to some extent the producer of the book. Now, does it work? Yeah. And here comes the very important point. Since the publisher was, no, you have to go back. Since the publisher was considered as the producer of the book to some extent, he was granted an exclusive exploitation right by the publishing agreement, and this usually for the duration of the copyrights. The publisher could also sublicense a translation to foreign countries, and in such case, the author would only receive a royalty of 50%. The thing which I want to point out is that 150 years ago, translations were very rare. I'm giving the case here of Emily Bronte. The book Wuthering Heights of Emily Bronte was translated into French only 75 years after it had been published in England. Now, of course, this is totally different. When a book is successful, those days it's basically translated immediately. Furthermore, when an author is known to be a successful author, translation rights are already sold before even the original book is published. What is very important in this scheme is due to the fact that the publisher was granted all the rights through the publishing agreement until he was exploiting so long he was exploiting the book, the success of one book could mean the success of the publisher for, you know, many, many years. I'm giving the example of Le Petit Prince of Saint-Exupéry, which was published in 1943. It was translated in 270 languages and has sold 150 million copies during a 70-year period. During the past 10 years, Le Petit Prince has still sold about 1 million copies a year. It's just to show that, you know, the person who publishes Le Petit Prince has made a fortune and is ensured to continue to do so. However, Le Petit Prince will now fall into the public domain in the next months. But the same can be said about the comics of Tintin by Hergé, and of course Asterix and so on. With the development of the moving industry, books are also now exploited as audiovisual exploitation, and I would say there is a relationship between the books and movies, but very strangely the relationship can be the other way around. I just want to point out that a few weeks ago, which is the last week of April and the first week of May, in France, L'Écume des Jours of Boris Vian, which was a book published in 1947, suddenly became #1 in sales in France as a book, and this was due to the fact that the audiovisual adaptation had just been
carried out in the theaters. The thing which is want to point out on a legal point of view is that in France, I don't know if it's the case in Portugal, but in France since 1996, audiovisual adaptation has to be a separate contract from the publishing agreement. So if you want to adapt a book into a movie, it has to be a separate agreement. The rights granted to the publisher do not cover the audiovisual adaptation. What is very important also to know is that approximately 7 weeks ago at the Paris Book Fair, it has been decided between the publisher and the Ministry of Culture that in the next months we would modify the French Intellectual Property Code to create a specific contract for electronic publishing. Today, when in the publishing agreement, you usually also can grant publishing rights, electronic publishing right, but this will cease to exist in the very near future, and electronic publishing will necessitate a separate and specific contract. What is important, of course, is that the publisher usually, under the law, loses its publishing rights if he ceases to sell the book. Very important point, which is specific to France and which I want to point out, is that in France, writers and journalists also enjoy from a legal remuneration to compensate those authors from the photocopying of their work. This collecting society in France is called the Centre Français du Droit d'Exploitation de Copie, CFC, and I just want to show you that in 2012 it has collected 45 million euros from paper copies and 15 million euros from electronic copies. And I have only an older figure. In 2008, it has paid over, this collecting society has paid over 7,500 euros to 248 publishers, and 423 works have received over 7,500 euros from the CFC. Some newspapers receive amounts up to 2.6 million a year. This is just to say that this is an area where there is a new system of legal remuneration, and apparently the collection works rather well. Now, I must point out that the money theoretically paid for photocopying is paid to the author, but through the publisher, and the publisher often do not pay back the money to the authors. Now, the issue is that technology now permits to everyone, with the use of a computer, a word processing software, to become a writer, and also, you know, it's very easy now to print. And so anybody can also become its own publisher, since digital copying and printing allows the copying of books in small quantities at reasonable cost. To some extent, very clearly, one does not need anymore a publisher to finance the printing of a book as it was the case before. Now, the issue that we have here is that also through the internet, books can be distributed as electronic books, you know, at no cost. But the key issue of distribution still remains. What I want to point out, it's not because you can, you know, make your own books easily, print them, even distribute them on the net, that this will lead to success, which is the issue of the talk this day. Publishers are used to distribute books very clearly. If it's a specialized book, it's better to still go through a publisher. And it's also very difficult for a mere writer to also distribute and sell his book. So what is important and must be pointed out here is that the role of publisher has shifted from, you know, producing, which is financing books, to really marketing and distribution, and also to negotiating translations. And here is the core issue that we have in the field of books. If I take France, last year, 76,205 titles were published, and out of those, 50%, which is about 40,000 titles, were brand new titles.
But in total, in France, officially, there were 690,000 French books that were in print and sold on the French market. And when you look at those figures, which are, huge, in comparison, one noticed that only 43% of French people never buy any books. That means that only, basically half of the French people are buying books, and among them, there is a majority that buys only 1 to 5 books a year. So, this is to point out that, again, the demand is concentrated on a small amount of books, and that's the real issue, is how to, become a writer that can enter into the small amounts of books which are really sold by the thousands. Now, very clearly, the book market comprises various segments, and marketing strategy are different between the segments. The public usually learns about new books from book critics, through newspapers, radio, TV, etc. But it's also very clear that to become a bestseller, a book needs more than a good review by a critic due to the large number of titles which are offered for sales. Now, it's also, when you look at the books which have become bestseller in France, I'm talking just really about French, what I would consider being French books, not, English translation or things like that. But already, the first problem is the issue of buzz. No book can become a bestseller in France if it's not the subject of a buzz. And, I was speaking about French book, but very strangely, the book which has been #1 in sale in France during the past months is the book called 50 Shades of Grey by E.L. James, which has been promoted everywhere as a kind of erotic book. I must point out that I am mentioning here the book in 3 months last year sold 490,000 copies, and this day in France it is now considered that the book has sold 3 million copies. So, in short, it has sold 6 times more copies in those past 6 months that it had the first 3 months. We could give many other examples about books that, became really national bestseller and sometimes were the subject of translation because they made the buzz to some extent. I'm giving an example of Bernard Weber. I'm sure his books have been translated into Portuguese. He became, instantly famous in 1991 with a book was about ants, which was immediately translated in 37 languages and which has sold 20 million copies. We had also a book which was very successful. It even had a prize, an important literary prize, which is the book of Jonathan Little, Les Bienveillantes, which has as a protagonist, a fictional protagonist, a former SS officer, and it really made the buzz in France, and it sold nearly 1 million copies. But very strangely, that's typical. The book made the buzz in France and sold 1 million copies, but had difficulties in selling in the translation. Currently, again, I'm giving an example of Germany. The book which is apparently selling well in Germany is a book called Er ist wieder da. I don't know if you heard about this. It's a satirical fiction book which tells the story of Hitler, who wakes up in 2001, and in a couple of weeks in Germany, 360,000 copies were sold. And it must also be noted that immediately people have started negotiating translation and were awaiting the French translation in the next weeks. Thus, this to point out that the market has become a worldwide market, but competition has become worldwide. That it's become more and more difficult for national authors to access to this market. Now, I just want to also point out a case which is well known, the case of Joan K. Rowling, that everyone knows in Portugal. And I am sure that everyone here knows also that her success was to some extent due
to the fact that a literary agent who received the book, her first manuscript, really believed that it would become a success, and very clearly, without the help of her literary agent, the book would never have been successful. This again shows that some person like literary agent can play an important role to find the appropriate publisher for a book. No. Now, I must also point out that J.K. Rowling had problems selling her first manuscript because nobody would believe that the book directed to teenagers would become a literary success. One knew that books for very young children could be successful, but not for teenagers. So the success of Harry Potter really has opened a new segment in the industry, and you now have many authors in this segment. I'm mentioning Susan Collins with the books Hunger Games, Stephanie Meyers, the books Twilights, and that shows that the worldwide success of an author can really generate a new market segment which was inexistent before. Well, now, the music industry, the situation is really different in the music industry. First, because in the music industry, you have on one side usually authors and composer, and on the other side usually the recording artist. It's a system with two people participating, and of course then you need to have a record producer who finances the recording. Now, technology permits to compose, to record a song at the same time, and this recording that you create at no cost can be distributed on the net. So the role of record company has shifted again, like it is in the publishing industry, from financing to marketing and distribution. The issue in the field of music is that to become a hit song must be heard by the public, who will then buy the records or download, the records. And the issue that we are facing in this field is that the broadcasting of music is very, very limited compared to the number of records that one finds. I am giving an example, a very precise example. In 2001-2002, during a 14-month period, Énergie, which is a French musical station, has broadcasted only 655 different tracks, which is 655 different songs. And one of those songs, which was Can't Get You Out of My Mind by Kylie Minogue, was broadcasted 1,529 times, which is over 1% of the airings. 12 songs made 11% of the airings. So it's very, very difficult if you are, a Portuguese singer who makes a record, if you're not well known, to have your songs broadcasted on the radio and, of course, also on the TV. Thus, clearly, talent is not enough, and in France, what we have found to facilitate the entrance of talents in the musical field is that since 1986, quota have been imposed to all French radio stations. In short, they must play at least 40% of French songs. This is to limit the number of US and American songs and also English songs. And they must at least broadcast one new talent per hour. And this permits, to some extent, some entrance to new talents to the musical market. Again, if one looks at the singers who have emerged in France during the past years, one realizes the few talents which have emerged from contests on TV shows. However, out of the 22 winners of those shows during the past 10 years, only 4 or 5 have remained popular and successful.
This also shows that instant fame does not mean a long-lasting success. And if talent is, important, it's very clearly necessary, but is also not enough. On the worldwide scene, one noticed also that two artists have really emerged on the world scene during the past 10 years. I'm really talking on a worldwide basis. And, one is Amy Winehouse, who died in 2011, and Lady Gaga. And when one looks at those two artists, one can see that they are very extreme artists, which show that, they made the buzz with other things than just their musical talent. Again, it's, one must capture the attention of the public by things which are beyond just the musical field. The issue that we have in the music industry is that revenues comes from many sources. Authors and composers receive royalty, which are usually collected and paid by collecting society. Artists receive usually fees for their performance live on stages, and also royalties, and I'm putting this on bracket, from their recordings, and also legal remuneration from collecting society. Whereas producers receive revenue from the sale of their recording and legal remuneration from collecting society. Thus, we have a large variety of money that flows from various sources, but in all those categories, you have collecting society that play an important role. And the problem that we face here, that's something that we can discuss later on, is that, of course, collecting society do not redistribute most of the money they collect. In the movie industry, the situation is far more complex, since movie is the result of the contribution of a large number of co-authors. The issue is that we still need someone to take the lead of these co-authors and carry on the whole project, and this is usually done by the producer. Clearly, the producer still remains a driving force. On the market and in terms of talents and emergence of talents, one must distinguish between audiovisual work, which are broadcasted only on TV, and movies which are shown on theaters. Now, to facilitate the emergence of talents in the audiovisual industry, what has been done in France is that TV channels are forced by the law to subsidize the production of French movies. When you are the owner of a TV channels in France, you must subsidize French movies and also, how can I say, broadcast movies that you have subsidized among your channels. Thus, this permits the access to a quota of French or even European movies to French TVs. The legal obligation generates a demand for French audiovisual works, and thus is also at the origin of new talents in the audiovisual industry. The other issue that we have is that we have set up a system that also makes that movies cannot be shown directly on TV. They have first to be shown in theaters. But the big problem that one faces here again is that the offer far exceeds the demand. Every year, approximately 600 new movies are shown in French theaters, and it's the same issue that we have for books, since 30% of the French people never go to the theaters, and 70% of the French people who go to the theaters go only to see a movie once a year, and 5 is usually the average number of movie which is seen by somebody who goes regularly to the theater. In short, 10 movies usually
capture 80 or 90% of the total audience, and that's the problem that one is faced with again. Since the average person goes only 5 or 6 times to the theater a year and must select between 600 movies, his choice again will be made according to the buzz generated by some movies. You often also the type of movies, for instance, very clearly, Disney movies are usually very successful every year for the kids. And very often one chooses also movies because of the actors. Speaking about actors, I want to point out something which is very interesting. In the United States, an actor is paid for a movie according to the sums the previous movie has made during his first weekend. I don't know if I'm clear in my explanation. An actor, the value of an actor is exactly the gross income of the previous movie he has made during the first weekend the movie was launched. This is the amount he gets for when he's paid for a new movie. Again, if one looks at France, one sees that movies which had access to success are again movies that have generated some buzz. For instance, I'm thinking to the movie Intouchable in France, which made the buzz because it was a movie with somebody who was in a wheelchair and something apparently very strange. In conclusion, what I want to point out is that the new technology facilitates, writing and publishing of books, composition of music, recording of songs, etc. Creation, to some extent, has become more easy, especially for those who lack real talent. But very clearly, due to the fact that one has more and more creation, and due to the fact that this creation is in a worldwide environment, it becomes harder and harder for a work to find its audience, to become a bestseller or a hit song. Talent shifts from creation to marketing, and mere talent is not enough. To some extent, one must also find a businessman or a partner who is a businessman and who can generate the buzz around the creation. Thank you. Thank you for a brilliant presentation. It is very provocative, so we hope to have many questions from the audience. Agora ia passar a apresentar o Dr. Manuel Lopes Rocha, que além de ser um brilhante advogado e especialista em propriedade intelectual, tem mestrados em Direito Comunitário, é docente convidado da Universidade Católica, é membro da Comissão de Mediação e Arbitragem, é árbitro do Tribunal Arbitral junto à Câmara de Comércio da República Checa e colaborou em vários processos legislativos, nomeadamente a assinatura eletrónica, a fatura eletrónica, a transação pública, e é vice-presidente da Associação Portuguesa da Comissão da Associação Portuguesa de Comércio Eletrónico e Publicidade Interativa. Pertence a vários órgãos profissionais, mas estamos ansiosos por ouvir. Muito obrigada, doutor, tem a palavra. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o amável convite, em especial à Sra. Elsa Veloso, e felicitá-la pela magnífica realização que esta conferência significa. Como todas as magníficas realizações, têm um breve parênteses, normalmente mau, e é este. Queria também agradecer-lhe muito, porque a senhora, de alguma forma, encarnou aqui, em relação à minha modesta pessoa, uma figura de mensageira divina, porque, provavelmente sem eu saber, juntou-me no painel com os meus 2 grandes mestres na minha vida, em propriedade intelectual e não só. De facto, eu sou um discípulo, um devedor e um grande amigo
do André Bertrand e do Manuel Owen Mendes, a quem de facto devo muitíssimo. Quem me conhece sabe que eu sou um tipo desrespeitoso e com a idade que eu tenho já não vou mudar, mas quem me conhece sabe também que as únicas duas pessoas em relação a em frente às quais eu bato a bola baixa são justamente o André Bertrand e o Manuel Owen Mendes, que espero que não me chumbem depois da minha modesta intervenção, que não é culpa deles, é minha. Este senhor que estão a ver é o Jorge de Sena. O Jorge de Sena foi a maior figura da cultura portuguesa do século XX. Foi um romancista, foi um extraordinário ensaísta, ainda hoje provavelmente o maior estudioso de Luís de Camões que tivemos ou temos. Foi professor, foi pedagogo e, no entanto, ainda hoje é uma figura incómoda em Portugal. Eu próprio tentei aqui há uns anos, numa instituição pública, promover-lhe uma homenagem e percebi que não era bem-vinda, curiosamente, por quem seria de esperar menos essa reação. Jorge de Sena foi um opositor do Estado Novo, exilou-se primeiro no Brasil e mais tarde nos Estados Unidos. Ele morreu em 4 de junho de 1978 em Santa Bárbara, onde era professor, e quando esperaria que a seguir ao 25 de Abril de 1974 ele seria acolhido em triunfo, voltaria para o país de que tanto gostava e que certamente o país oferecer-lhe-ia de braços abertos oportunidades que nunca teve durante a ditadura, Jorge de Sena voltou praticamente no mesmo avião de onde veio para os Estados Unidos, desconsolado, triste e jurando nunca mais cá voltar. Voltou ainda uma vez para ser orador, num discurso extraordinário que está na internet. Aliás, hoje em dia está tudo na internet, em 10 de junho de 1977. Este senhor é Rui Belo. Hoje, se calhar, provavelmente, o poeta deste regime. Rui Belo é citado todos os dias, a todas as horas. Não há cronista social que se preze em Portugal que não cite Rui Belo, normalmente por altura do verão, aqueles poemas muito bonitos que ele tem sobre o verão. Até tem uma estátua no Parque dos Poetas. Toda a gente conhece os principais poemas dele, Na Morte de Marilyn, Esplendor na Relva. Rui Belo também foi um opositor do Estado Novo, foi candidato pela CEUD, que era, enfim, uma organização ligada ao Partido Socialista nas eleições de 1969, e, entre várias coisas, era doutorado em Direito Canónico, foi advogado, licenciado em Direito, e até 1977 foi eleitor de português em Madrid. Em 1977, quando Rui Belo voltou a Portugal, ninguém lhe arranjou emprego. Os seus antigos amigos não ligaram nenhuma a Rui Belo. Os mesmos que provavelmente agora polvilham os seus discursos de poemas de Rui Belo. O Rui Belo não conseguiu nada. E o único emprego que conseguiu foi ser professor da Escola Técnica do Cacém, em horário noturno. O terceiro senhor que está neste terceiro slide é Ruben Anderson Leitão, mais conhecido literariamente por Rubem A., um extraordinário escritor. Esqueci-me de dizer que o Rui Belo morreu em 8 de agosto de 78, triste, pobre e amargurado. Rubem A. foi um dos maiores extraordinários escritores portugueses. Teve até há pouco tempo um período de fulgor, quando foi redescoberto por esse extraordinário editor, que era Manuel Hermínio Monteiro, pelo poeta Fernando Luís Sampaio e pelo filho, Nicolau Anderson Leitão. Rubem A. também era, provavelmente, o mais conservador dos três, se é que isso se pode dizer. Era um homem oriundo de excelentes famílias do Porto. No entanto, viveu sempre muito modestamente, quase pobremente, com imensas dificuldades. E se lermos os diários e a correspondência, quer de Jorge de Sena, quer de Rui Belo, e o que sabemos das vidas deles, quer de Rubem A., sabemos que a sua vida foi muito, muito difícil em Portugal. O Rubem A. foi eleitor do King's College, no King's College em Londres, e um dia teve a infeliz ideia de apresentar uma adaptação radiofónica do Mar de Miguel Torga. A partir daí teve muitos problemas, acabou por ter que sair do leitorado no King's College.
Curiosamente, dos três, foi o que teve melhor sorte a seguir ao 25 de Abril, por influência do seu grande amigo João de Freitas Branco, grande musicólogo, que foi quase toda a vida secretário-geral do Automóvel Clube de Portugal. Portanto, não tinha uma profissão ligada àquilo. Só depois do 25 de Abril é que conseguiu, antes do 25 de Abril foi diretor do Teatro de São Carlos e depois do 25 de Abril conseguiu ser professor na Universidade Nova. Mas dizia, graças a João de Freitas Branco, Rubem A. foi diretor-geral dos Assuntos Culturais. Também rapidamente se desencantou e morreu em 26 de setembro de 1975, quando, a caminho de Londres, ele morreu em Londres, no hospital, quando iria ser professor associado na Universidade de Oxford. E, no entanto, nós vivemos num país em que o discurso oficial é um discurso de esperança e de impulso e de carinho pelo empreendedorismo, pela inovação, por estas palavras, estes buzz, startups, spin-offs, todos os dias ouvimos isso. Em 14 deste mês, o Presidente da República foi a uma cerimónia de entrega dos prémios Bial. A Bial é uma grande empresa portuguesa, extremamente interessante, extremamente inventiva, como sabem, no setor farmacêutico. E o Presidente da República culminou o discurso dizendo que empresas como a Bial mostram que o êxito está ao nosso alcance, ao alcance dos nossos sonhos e do nosso trabalho, e são motivo de esperança para Portugal e sinal do talento e da fibra dos portugueses. E, no entanto, ontem todos ouvimos e lemos que o Teatro Aberto, provavelmente a melhor companhia de teatro portuguesa, que tem um repertório extraordinário ao nível das maiores e das melhores companhias de teatro europeias, está muito provavelmente nas vésperas de fechar as portas. Ou seja, o que eu quero dizer é que em Portugal há, sem dúvida, uma disfunção, uma certa esquizofrenia entre o discurso oficial e aquilo que se passa verdadeiramente, e por isso intitulei esta minha modesta apresentação de O Talento Passa Fome. No entanto, também é preciso ver que não é só o discurso oficial que é contraditório, há que ter a consciência que a propriedade intelectual tem, sem dúvida nenhuma, hoje, uma má imprensa. Dois exemplos muito recentes e muito curiosos. Está em curso, como sabem, quer em Portugal, quer em Espanha, uma certa luta contra as multinacionais produtoras de sementes. Já houve manifestações em Portugal, até houve uma manifestação no Porto no final da semana passada, contra a Monsanto. E é engraçado que o jornal El País, de há muito poucos dias, para intitular esta situação, a descrição de uma luta de pequenos agricultores contra algumas multinacionais, neste caso europeias, diz que elas estão a ser vítimas da SEGAI das semilhas. SEGAI é o acrónimo da Sociedade General de Autores e Editores, ou seja, a Sociedade de Autores Espanhola. Por isso se vê que, de facto, a imprensa reage mal contra e tem um tom crítico contra a propriedade intelectual. Até o célebre colunista Miguel Esteves Cardoso, normalmente tão ecuménico, há dias escreveu o seguinte: a sinistra Monsanto virá patentear as sementes que são nossas há séculos, obrigando-nos depois a pagar-lhes direitos de autor só por serem legalisticamente mais espertos. Há aqui uma certa confusão de conceitos entre patentes e direito de autor, mas, no entanto, revela que a propriedade intelectual, não tenhamos dúvidas, tem má imprensa. Há a crescer, ao que referi, a diferença entre o discurso oficial, promotor da inovação, da cultura, dos escritores, dos inventores e aquilo que se passa verdadeiramente na prática, porque, como foi dito hoje de manhã, e eu concordo, não há nem deve haver separação entre a cultura e a ciência, e a propriedade intelectual é uma só. Onde está esta senhora que tem um nome muito estranho? Katrin Jakobsdottir, acho que não disse bem. Esta senhora é a Ministra da Cultura da Islândia. Era, porque foi derrotado o partido dela nas últimas eleições
muito recentes. E a Islândia é apresentado diariamente e com alguma razão como o último exemplo do triunfo das indústrias culturais. Foi esta senhora, com este nome, que tem apenas 37 anos, que se bateu pela construção, pela finalização daquela obra emblemática no Porto de Reykjavik, o ARPA, um auditório, que é o símbolo da opção radical da Islândia pelas indústrias culturais. As indústrias culturais, hoje em dia, na Islândia, significam que o conjunto das indústrias culturais, que não são só a música, mas são também o software, por exemplo, e o teatro, e a arquitetura, e a exploração dos espetáculos e da música, significam já quase tanto como os rendimentos da indústria do alumínio, e só há uma indústria, só uma atividade que suplanta os rendimentos das indústrias culturais, precisamente a indústria de exportação do bacalhau. Isto significa que um país que é do tamanho do nosso fez uma opção radical pelas indústrias culturais, e isso significa também que o turismo cultural contribui para o facto de o desemprego estar em 5,7% e a economia islandesa crescer 3,5% ao ano. Por isso, em Portugal, nos próximos tempos, penso, e tenho dito, não com esta amplitude e com esta distinta audiência que tenho hoje, que o programa, longe destas questões que aqui tivemos em parte, longe destas tricas na imprensa, longe até das opções dissimuladas dos nossos decisores e do nosso discurso oficial, penso que os titulares dos direitos têm, certamente, que renovar os seus temas, renovar as suas caras, renovar os seus projetos. E trazer novos temas para o debate na sociedade, saber que país queremos ser. Queremos ser um país como a Islândia, ou próximo das experiências como a Islândia, ou não? São essas as opções políticas, são essas opções que o discurso oficial deve ter. Hoje, diga-se em abono da verdade, que muitos dos titulares dos direitos em Portugal renovaram a sua linguagem, ainda hoje se viu de manhã, renovaram os seus temas e vão à luta com temas novos, com o refrescamento das suas posições, e isso é muito positivo. Há sempre alguns que não se renovam, mas esses nunca mudarão naquilo a que o Alexandre O'Neill chamava o modo funcionário de existir. Significa também que não podemos passar a vida a dizer que a culpa é só do Estado. Eu não acredito que os meus amigos Miguel Poiares Maduro e Pedro Lomba não pensem como nós, que eu sei que pensam. A culpa, entre aspas, não é sempre só de um. A sociedade, nós todos, também temos culpas. Provavelmente a nossa elite não vai tanto ao teatro como devia. Provavelmente a nossa elite é responsável pelas dificuldades do teatro aberto. Por isso parece-me que o conjunto dos criadores e dos inovadores, que no fundo são uma só família, e não havendo artificialismo nenhum, e postergando esse artificialismo na diferença entre a ciência e a cultura, é justamente interrogar o país, e não apenas o Estado, mas também a sociedade, sobre que país queremos ser. E talvez as indústrias culturais e talvez a propriedade intelectual deem alguma ajuda no desenvolvimento do país, porque é justamente de economia que estamos a falar. As indústrias culturais, não só na Islândia, mas noutros países também, contribuem e muito para o desenvolvimento económico. Quando e se o fizermos, e retomando os 3 nomes tutelares com que comecei a minha intervenção, acontecerão provavelmente 2 coisas. Ou seja, provavelmente, Jorge de Sena, Rui Belo e Rubená, e outros, antes e depois deles, provavelmente, descansarão finalmente em paz. E nós, provavelmente, e finalmente, seremos, finalmente, repito, dignos deles. Muito obrigado. Muito obrigada pela excelente apresentação, com uma enorme provocação. Esperemos que nos dê uma nota de esperança no debate, que realmente foi para nos pôr a pensar e pedir-lhe notas de esperança, de renovação,
de renovação connosco, com este público que está aqui, com as pessoas, com os temas, com as caras, com os projetos, porque temos todos que conseguir fazer algumas alterações importantes para renovar, como diz, e renovar a esperança. Não podemos todos morrer de fome e deixar que o talento morra de fome. Dr. Owen Mendes, que foi e é professor da Católica, tem que fazer maior dos elogios à inteligência e ao sentido do humor. Espero que hoje esteja inspirado, como é costume, para nos fazer rir. E do professor Owen Mendes, além de ser professor na Universidade Católica e regente da cadeira de Direito Industrial, é especialista em propriedade intelectual, é ex-bolseiro de fundações internacionais, é mandatário europeu de patentes, é mandatário autorizado junto de IHMI em Alicante, é árbitro do Instituto de Arbitragem Comercial e dos Centros de Arbitragem da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Americana, bem como do Tribunal Checo em Praga. É membro do Conselho Científico de muitas revistas, é um professor respeitadíssimo e é advogado no escritório Yolanda Busso, Owen Mendes e Associados. Doutor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi dirigido pela AIP, através da minha amiga Elsa, que foi também minha aluna na Católica e que não me esqueceu. Agradecer as amáveis palavras do Dr. Lopes Rocha. Enfim, sou uma vítima da amizade dele e, portanto, temos que entender o exagero das suas palavras nesse contexto, o que naturalmente me toca e me cumpre agradecer. Como diria o Papa Francisco, espero que tenham tido um bom almoço. O tema que eu vou abordar vai ser um pouco maçudo e um pouco impróprio para depois do almoço, porque temo que possam passar pelas brasas. Eu trabalhei com um professor na Católica, que era o professor Paulo Sendin. Eu ia com ele a uns concertos na Gulbenkian, e ele dizia-me: a música é especialmente boa, não é quando nos faz dormir, mas também não é aquela que nos mantém acordado. Nós estamos assim nas brasas e tal, essa é que é a música perfeita. Enfim, espero conseguir alguma atenção para um tema um pouco maçudo, porque se trata de um tema um pouco técnico. Escolhi aqui um tema, eu não sou capaz de falar sobre grandes temas como os meus precedentes oradores, enfim, de política legislativa, os grandes princípios, os grandes dramas da propriedade intelectual. Eu não tenho QI suficiente para essa dimensão e, portanto, tenho que me cingir um pouco a temas mais técnicos, mais de pormenor, mais, enfim, menos importantes. É um tema atual e que tem exatamente a ver com tudo o que temos aqui tratado, e é um tema que vai falar sobre ele nos tempos mais próximos, porque envolve a transposição de mais uma, e desta vez de veras complicada, diretiva de harmonização legislativa em matéria de direitos de autor, propriedade intelectual, a diretiva 2012-28E, de 25 de outubro de 2012, que terá que ser transposta, se cumprirmos os prazos, até outubro de 2014. Portanto, temos mais de um ano para discutir estes temas e para tentar uma transposição adequada desta importante diretiva e para discutirmos este tema, porque é um tema de veras importante para a evolução
do direito de autor no ambiente digital, no ambiente da internet, digamos assim. É um tema fulcral, um tema essencial. É o tema das obras órfãs. A designação é um pouco estranha, obras órfãs. Não sei se já tinham alguma vez ouvido falar sobre isto. Isto não tem nada a ver com a coadoção, nem outros temas que têm estado na berra, não completamente diferente. Trata-se de obras, os alemães falam de obras abandonadas, digamos assim. Obras abandonadas. E daí os ingleses terem começado a chamar obras órfãs, e nós temos adotado também essa terminologia. É a terminologia legal, inclusive. A própria diretiva fala de obras órfãs. As aspas aqui nesta exposição estão a mais. Elas resultam do facto de eu ter aproveitado uma exposição anterior à diretiva e, portanto, ter utilizado a expressão com aspas. As aspas caíram, entretanto, mas eu não tive o cuidado de as retirar aqui quando atualizei a exposição. É o que faz aproveitarmos os trabalhos anteriores. Obras órfãs, isto obriga-me a algumas considerações preliminares antes de propriamente esclarecer do que é que se trata. O direito de autor, como aqui vimos de manhã, esse é o grande drama, o direito de autor está concebido como um direito de exclusivo. Depois isso leva às tais confusões com o direito de propriedade. De facto, não tem nada a ver com direitos de propriedade. É um direito exclusivo, é um direito diferente do direito de propriedade. Portanto, atribui ao titular um poder de permitir ou de proibir determinadas práticas em relação a um determinado bem, no caso, um bem imaterial, no caso dos direitos de autor. O direito de autor podia ser concebido de outra forma, podia ser concebido como um direito, por exemplo, a uma compensação. O autor, em vez de ter direito a autorizar ou a proibir determinadas práticas, determinados atos relativamente ao bem imaterial em causa, à sua criação, à sua obra, podia simplesmente ter direito a uma compensação, ou uma remuneração. Quem utilizasse a sua obra tinha que lhe pagar. Era uma possibilidade. Ele não teria o direito de proibir, não teria o direito de consentir, enfim, mas se alguém utilizasse sem o seu consentimento, teria que lhe pagar, e mais nada do que isso. Era uma possível concepção também destes direitos. No entanto, o legislador há muitos anos, há mais de um século, que optou pela via da atribuição dos direitos exclusivos. Os direitos exclusivos, portanto, pressupõem a tal autorização. Ou seja, eu não posso, por mais rico, poderoso que seja, utilizar uma obra de um autor, enfim, uma obra protegida, sem lhe pedir autorização. Isso é ilícito. Ainda que lhe pague tudo o que ele, enfim, possa ter direito em virtude dessa criatividade, dessa criação. Ou seja, eu não posso usar e pagar, e pagando, ficar isento de reprovação legal. Não há essa possibilidade. Eu preciso ter autorização prévia do autor para essa utilização. E claro, isso, como estão a ver, ou que facilmente podem intuir, é um entrave tremendo à utilização das obras, porque eu tenho que encontrar os autores, os titulares dos direitos de autor, tenho que saber quem eles são, e tenho depois que entrar em contacto com eles para obter essa autorização. Muito mais simples seria não ter que dar satisfações a ninguém, utilizava, e depois que me mandassem a fatura e eu pagava. Era muito mais simples. Mas não é esse o sistema, não é esse o regime, a não ser para as obras órfãs. Como iremos ver, vai-se abrir uma janela de oportunidade, como agora se diz, relativamente às obras órfãs, neste sentido do direito a uma prestação ou de um simples direito a uma remuneração. Mas para a generalidade das obras não acontece isso. As obras
enfim, o incremento exponencial da utilização das criações de espírito humano na sociedade da informação. A sociedade da informação é alimentada, como sabem, de bens imateriais. Na internet, até ver, enfim, ainda não se transacionam coisas corpóreas. O que se transaciona na internet, o que circula na internet, é o que pode ser digitalizado, ou seja, ao fim e ao cabo, bens imateriais, coisas incorpóreas. E esse é o alimento, os tais conteúdos, descodificando, traduzindo, os tais conteúdos, são bens imateriais, são produtos da criação do espírito humano, que são a gasolina, que são o combustível da internet, que são o combustível da sociedade da informação. Não é? E isso tem crescido exponencialmente. Quer as formas de exploração, quer o tipo de obras, quer a forma como elas são utilizadas, etc. Portanto, a necessidade desse combustível para o negócio da sociedade da informação fez crescer o próprio combustível, digamos, a oferta do próprio combustível, nas mais variadas formas. E tornou, portanto, o direito de autor, portanto, tornou os bens imateriais e, por isso, o direito de autor um tema que há 20, 30 anos atrás era uma questão académica, terciária, o direito de autor não tinha qualquer relevância. Ele vem para a ribalta precisamente porque se torna o combustível de um importante negócio, que é todo este negócio que está envolvido na sociedade da informação. Ora bem, o que acontece é que este manancial enorme de bens imateriais, de obras, de criações do espírito humano, enfim, são um pouco como as malas que se perdem no aeroporto de O'Hare, não é? Em Chicago, que formam os anéis de Saturno. Enfim, um pouco um universo enorme e desorganizado e perdido aí pelos confins, enfim, dos autores e dos produtores e dos publishers e eu sei lá, enfim. O número é imenso, as fontes são as mais diversificadas e remotas, e isso faz com que existam muitas obras, por estranho que vos possa parecer à primeira, está depois quantificado à frente, está aqui mesmo já, a British Library fez um estudo sobre isso. Isso fez com que existam imensas obras que das duas uma, ou não se sabe quem são os autores, não se sabe ao certo quem são os autores, isso perdeu-se na memória dos circuitos, não sabem quem são os autores ao certo, não sabem quem são os titulares dos direitos de autor, porque os direitos podem ter sido transacionados entretanto, não é? Ou não sabem quem são os herdeiros dos autores, porque os autores podem ter falecido, também é normal as pessoas morrerem, não é? Cada vez mais tarde, mas enfim, também morrem, ficam os herdeiros. Portanto, não sabem quem são os autores, ou os titulares dos direitos de autor, ou sabendo-se quem eles são, esses autores, ou quem serão os hipotéticos herdeiros do autor, etc., por aí fora, os titulares dos direitos de autor, não sabem onde é que eles moram, não sabem onde é que eles estão. É difícil contactá-los, é difícil chegar à conversa com eles para obter a necessária, a indispensável autorização para a utilização dos seus contributos, das suas obras, como combustível desta enorme indústria relacionada com a sociedade da informação. Referem-se normalmente a obras que estão out of print, não sejam requisito, mas normalmente são obras que já não são editadas, são obras que não existem no mercado, digamos assim, e de facto isso é um manancial enorme de obras, e isso constitui um enorme entrave à sua utilização legal, E, como digo, a sociedade da informação sempre necessitada de imenso combustível para queimar no seu negócio. E, portanto, existe aqui um pouco essa contradição entre o que é preciso e como chegar lá, digamos assim. Temos aqui uma dificuldade, ao fim e ao cabo, temos aqui uma dificuldade que o direito de autor, tal como está concebido enquanto direito exclusivo, coloca à sociedade da informação e à utilização das obras pela sociedade da informação.
nomeadamente na internet. Segundo uma estimativa da British Library, mais de 40%, isto é uma estimativa que tem 2 ou 3 anos, mais de 40% das obras protegidas encontram-se nestas condições, nestas circunstâncias. E este número não tende a diminuir, este número tende a aumentar. Sobretudo através de criações colocadas em rede, sem autor, com pseudónimos, com autores anónimos, embora isto não sejam coincidentes, como eu lhe digo, as noções de obra órfã e de obra de autor anónimo ou pseudónimo, não são coincidentes as definições, mas o que é facto é que este imenso manancial de bens imateriais, de obras, de criatividade, não para de crescer. E se calhar hoje já poderemos quantificar em cerca de 50% das obras utilizáveis estarão nestas condições. Serão obras órfãs, portanto obras relativamente às quais é complicado obter autorização para a respectiva exploração. As causas, porque é que há tantas obras órfãs, vários motivos, não vou agora prender-me aqui, depois com certeza esta exposição estará na internet, enfim, aqui no site da conferência e poderão esmiuçar um pouco mais esses aspectos. Eu quero avançar para chegar à diretiva, que é efetivamente o que aqui me traz. Existem também diversas soluções para resolver este problema das obras órfãs. Desde logo, uma solução seria transformar o direito de autor de um direito de exclusivo num direito a uma remuneração. Seria uma revolução no direito de autor. À parte essa revolução, porque damos por suposto que estamos a trabalhar no âmbito do direito de autor tradicional, outras soluções têm sido apontadas, como a criação de uma exceção de uso automática para as obras nestas circunstâncias. Portanto, para as obras órfãs, pura e simplesmente haveria uma exceção ao direito de autor, essa utilização seria livre, etc. Podia ser uma via. Podíamos também fazer um sistema de antecipação da queda destas obras no domínio público. Como sabem, o direito de autor mantém-se por 70 anos pós-mortem autores. Nós podíamos dizer, bom, se não se encontra o autor e ao fim de 12 meses de buscas damos o direito de autor por extinto, caducaria o direito de autor nessas circunstâncias, mesmo que não tivessem passado 70 anos. Bom, mas o problema é que nós não sabemos, relativamente a muitas obras aqui em causa, quem são os autores. E, portanto, também não sabemos quando é que eles morreram, não é? Enfim, seria complicado. Mas era também uma hipótese antecipar a queda do domínio público destas obras. Instituição de um regime de licenças legais, enfim, há várias soluções. A questão é saber se essas soluções são compatíveis com, nomeadamente, obrigações internacionais assumidas pelos Estados, nomeadamente dos Estados da União Europeia, nomeadamente são compatíveis com o que está previsto na Convenção de Berna, no Acordo de TRIPS, na Diretiva sobre o Direito de Autor na Sociedade da Informação, etc., que são, enfim, o nosso suporte legal do direito de autor tradicional. Seria complicado ir por qualquer destes caminhos apontados como possíveis soluções. Daí que tenha surgido um compromisso no âmbito da União Europeia que levou a esta diretiva 212/28/UE, no sentido de tentar compatibilizar, enfim, a utilização destas obras com os quadros tradicionais da proteção do direito de autor. Enfim, o número 2 desta diretiva dá-nos uma definição,
no modo geral, já aqui expliquei, obras órfãs são aquelas em relação às quais nós não temos possibilidade de determinar quem são os autores, os titulares de direitos de autor, ou sendo sabido quem eles são, não temos forma expedita de os contactar, com vista a obter a respectiva autorização. É, de modo geral, a definição que também nos é dada pela diretiva de obra órfã ou obra, digamos assim, perdida, abandonada, como queiram entender. Esta diretiva é uma diretiva, digamos assim, muito restritiva, uma diretiva minimalista. E minimalista em três direções, digamos assim. Uma diretiva cautelosa, prudente, é um compromisso, porque naturalmente há aqui este conflito que ficou patente hoje de manhã, aqui nesta conferência, o conflito entre, enfim, os titulares dos direitos de autor, sobretudo os mediadores, enfim, entre o autor, criador e o público, digamos assim, a indústria da cultura, não é? Que é que tem mais peso que o próprio autor, que o próprio criador individual, naturalmente. Portanto, temos, de um lado, os interesses da indústria da cultura e temos, do outro lado, o interesse do utilizador, do consumidor, que agora é um consumidor ativo ou proativo, tal pro-consumer, ou como lhe queiram chamar. Enfim, esse conflito de interesses foi aqui latente, evidente, hoje de manhã. E esta diretiva não está fora deste conflito de interesses e tenta aqui uma solução, mas que é uma solução de facto restritiva, cautelosa, digamos assim. Não é uma diretiva que vá num sentido maximalista, etc. Não, é pelo contrário, é uma diretiva cautelosa e minimalista. Por um lado, no que diz respeito ao objeto, que tipo de obras? Que tipo de obras é que estão aqui em causa? Que tipo de obras é que estão aqui em causa? O âmbito de aplicação previsto no artigo 1º, número 2 a 4 da diretiva. Bom, dito assim de uma forma simples, temos que ser rápidos, depois podem ver isso com mais pormenor na própria diretiva. Só estão aqui em causa obras literárias. Obras literárias significa obras que se expressam por uma linguagem, não são obras da literatura. Obras literárias, enfim, sentido técnico, não é? Sentido do direito de autor. Obras cinematográficas, obras audiovisuais, fonogramas e videogramas. E, naturalmente, por acidente, aquelas outras obras, por exemplo, artes plásticas, que estejam contidas numa qualquer deste tipo de obras, por exemplo, nas obras literárias, pode haver uma reprodução de uma gravura, etc., por aí fora. Nessas circunstâncias também, por exemplo, as obras de artes plásticas teriam, mas só incidentalmente, digamos assim, consequentemente, também abrangidas pelo âmbito de aplicação desta diretiva. Mas, em princípio, portanto, a diretiva restringe a sua aplicação às obras literárias, às obras cinematográficas, obras audiovisuais e depois no capítulo dos direitos conexos aos direitos sobre os fonogramas e os videogramas. Portanto, quanto ao seu âmbito de aplicação, é desde logo um âmbito de aplicação restritivo. Não se aplica a todo e qualquer tipo de obra, por exemplo, obra de arquitetura, está fora naturalmente do âmbito de aplicação desta diretiva. Depois, os requisitos também são uns requisitos bastante estritos, mas eu queria avançar aqui para o regime, depois volto aos requisitos, para dizer quais são as três linhas de força que orientam esta diretiva do ponto de vista do seu caráter restritivo. Por um lado, o âmbito de aplicação, que é um âmbito de aplicação limitado, e depois também no que diz respeito às soluções que consagra. As soluções que consagra são exceções que são apenas exceções ao direito exclusivo de colocação à disposição do público dessas obras, portanto, o direito de colocar, dito de uma forma simples, a obra na internet, e uma exceção ao direito de reprodução, mas só no que seja estritamente necessário para servir a exceção da colocação à disposição do público. Portanto, também aqui, no que diz respeito
ao regime, às opções tomadas para o tratamento destas obras órfãs, a diretiva é bastante restritiva. Ela consagra exceções, são exceções limitadas a determinados poderes incluídos no direito de autor, no caso, basicamente, o direito de colocação à disposição do público e o direito de reprodução apenas no que seja necessário para a colocação à disposição do público. Por outro lado, estas exceções têm, do ponto de vista subjetivo, beneficiários contados. Ou seja, esta diretiva permite certas utilizações em via de exceção para certo tipo de obras, mas quando praticadas apenas por certo tipo de pessoas, no caso, por certos tipos de entidades. Basicamente, não é? As bibliotecas, não é? Lendo aqui o número 1 do artigo 1º, a presente diretiva diz respeito a determinadas utilizações de obras órfãs por bibliotecas, estabelecimentos de ensino e museus acessíveis ao público, bem como por arquivos e instituições responsáveis pelo património cinematográfico ou sonoro e organizações de radiodifusão de serviço público estabelecidas nos Estados-membros, etc. E, nova limitação, conquanto estas instituições prossigam interesses públicos. E é, portanto, neste quadro, que é do ponto de vista objetivo, que é do ponto de vista objetivo do âmbito, que é do ponto de vista do regime, que é do ponto de vista subjetivo dos utilizadores autorizados na base destas exceções, temos, portanto, uma diretiva que é bastante restritiva na utilização das obras órfãs no âmbito da sociedade da informação, portanto, sem necessidade de autorização prévia do titular dos respectivos direitos de autor, portanto, uma solução. Depois, com um contacto mais em pormenor, lendo a diretiva, que estará também disponível, poderão confirmar isso mesmo. Tudo isto balizado ainda por cima por um requisito de utilização no interesse público, por parte destas entidades. Tudo isto nos conduz, portanto, a uma solução muito limitada e muito restritiva para o tratamento deste tipo de obras. Isto, naturalmente, torna a solução uma meia solução e, sobretudo, uma solução insatisfatória para outras instituições que, naturalmente, eram as mais interessadas neste tipo de exceção, nomeadamente as Googles e os motores de busca, etc., por aí fora, que não foram totalmente esquecidos na diretiva, mas que não são destinatários, digamos assim, diretos da diretiva. E digo que não foram totalmente esquecidos porque, de facto, a diretiva prevê no artigo 6º, número 4, e no artigo 21 e 22 dos considerandos, subliminarmente, que estas atividades daquelas entidades que eu referi, prosseguidas no tal interesse público, etc., por aí fora, possam ser realizadas através de parcerias público-privadas e, portanto, envolvendo aqui outros agentes que não aqueles que estão referidos diretamente na diretiva. Uma forma hábil de abrir aqui uma janela a outros interesses que, todos sabemos, eram os interesses primeiros que justificavam um regime para este tipo de obras. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada pela fantástica apresentação. O tema era, como diz, um tema difícil e um tema muito específico, que lhe sei que é muito querido. Íamos abrir o debate e aproveitava desde já para provocar o Sr. Se me dá licença, mas é a única pessoa que realmente aceita provocações deste género.
de momento. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar se esta defesa sua das obras órfãs e esta defesa de que existe um enquadramento aqui muito restritivo de obras que já existiram e que não conseguimos descobrir quem, o que é que está por trás deste discurso todo? O que é que o faz fazer este discurso todo? Uma vez que o professor André Bertrand vem nos dizer precisamente algo diferente, que existem imensas obras fantásticas, ótimas, acabadinhas de produzir, que não conseguem ter divulgação internacional, que não conseguem encontrar notoriedade, não conseguem encontrar um espaço próprio. Portanto, há aqui duas visões, para começar, bastante diferentes e em contraponto. O doutor a precisar de obras antigas e de recuperá-las quando já estão perdidos os seus autores, não para fins públicos, mas para outros, que devemos descobrir quais são, e o professor André Bertrand a dizer que existem imensas obras no mercado que, pobres delas, não têm forma de aparecerem porque existem em excesso, não têm marketing e talento suficiente para ganhar visibilidade e, portanto, talvez começasse por lançar esse desafio. Muito obrigado. A Elsa continua inteligentíssima. Obrigada. Há uma aparente contradição nestes discursos, nestas apresentações. A apresentação do meu querido professor André Bertrand, que se resume numa frase que eu costumo dizer nas aulas de Direito de Autor. Este propósito, não fora o agente norte-americano da Shakira, e ela ainda estaria hoje a cantar no Carnaval de Barranquilha. Não tenho a menor dúvida sobre isso. Não for... Também não está. Não fora o agente e ela não teria saído de Barranquilha. Não há dúvida nenhuma, creio que isto que resume o espírito da brilhante exposição do professor André Bertrand. Só que isto é como os anéis de Saturno, que eu referia no início. A internet não se faz só de estrelas brilhantes de primeira grandeza. A internet vive também da massa, da oferta da massa, da oferta de bens e materiais praticamente em quantidades infinitas. Uma coisa, mas estas quantidades existentes não têm espaço, para que é que precisamos de outras? Não, há muito combustível que é necessário é necessário consumir, há muita a internet, digamos assim, acessível, massificada a bilhões de pessoas, milhares de milhões, nesse sentido, bilhões nesse sentido, milhares de milhões de pessoas, naturalmente. A internet acessível a milhares de milhões de pessoas não é uma internet que consiga sobreviver apenas com as obras de que falava o professor André Bertrand. A internet, para sobreviver, necessita de massa crítica, necessita de quantidade para além da qualidade. A internet precisa de oferecer um número infinito de obras, de produções, enfim, tudo isso interessa, se não interessa a A, interessa a B, se não é o que tem êxito será residual, mas tudo isso alimenta a razão de ser pelas quais as pessoas estão ligadas à internet. Faço-me entender? Eu percebi perfeitamente. A internet não vive apenas de estrelas. A internet vive da quantidade que pode oferecer. Porque há mercados e há pessoas para todas as curiosidades e para todos os gostos. A ideia do Google Books, por exemplo, é uma ideia de constituir finalmente, de realizar finalmente o famoso sonho do Borges, da Biblioteca Universal, da biblioteca que contenha todos os livros. Dir-me-á, mas se nós apenas temos leitores para 100 livros, que são os tais livros, os best-sellers,
Para que digitalizar bilhões, milhares de milhões de obras? É tempo perdido. Então a Google está desgraçada, está a gastar fortunas sem razão de ser, porque se de facto o que interessa são os 100 best-sellers, porque é investir milhões a digitalizar e a tornar acessível ao público, ao dispor, a armazenar, etc., a indexar, a tratar milhares e milhares, centenas de milhares de obras que não interessam a ninguém, aparentemente. Não interessam a ninguém, aparentemente. Porque, de facto, a internet não sobrevive apenas com os best-sellers. Estamos a falar da long tail. Estamos a falar? De uma coisa chamada cauda longa, existem sempre consumidores, mas mais repartidos ao longo da curva de consumo, não todos na primeira fase, mas em fases decrescentes. A Google acredita que os chamados fundos editoriais, as chamadas obras out of print, têm enorme interesse e enorme utilidade. E o custo-benefício é positivo. O custo de as digitalizar, de as indexar, de as colocar à disposição do público. Mas aqui o que está em causa é mesmo como é que se... É vantajoso, dará lucro. Mas a luta, não, a Google vai dar lucro com certeza, mas o que está aqui em causa é se os autores conseguem ser remunerados pelo seu talento. Bom, esses autores dessas obras dos fundos editoriais, das obras órfãos, esses já provavelmente não vão de receber coisa nenhuma, eles estão perdidos. Não é? E haverá exceções que depois de verem a obra na internet, veem quem é que pôs isto aqui e tal, e venham exercer o seu direito de recuperação do exclusivo e vêm exigir o pagamento de uma quantia que está prevista na diretiva para esses casos, uma compensação, não uma indemnização, porque não há ilícito, uma compensação. Mas isso será, prevê-se, residual. Eles ressuscitarão em número escasso. A maior parte dessas obras órfãs estão mesmo definitivamente perdidas desse ponto de vista. Mas, pelos vistos, elas interessam como combustível desta sociedade da informação. E os custos aqui envolvidos justificarão... serão justificados, prevê-se que seja uma atividade lucrativa. Então pensa que o Dr. Manuel Lopes Rocha não tem de forma nenhuma razão, porque ele está a lutar pela remuneração dos autores vivos, das obras que deviam ter divulgação, e eles só podem vencer se tiverem um marketing que o Dr. André Bertrand tanto faz apologia. Portanto, sem marketing aos autores vivos, eles não poderão sobreviver. Não sei se o Dr. Manuel Lopes Rocha. É outra guerra. Não? Essa é outra guerra, de facto. Quer dizer, o que se passa, eu tentei construir a minha modesta intervenção em 3 blocos. O primeiro é uma coisa que ninguém quer discutir, que é a má imprensa que a propriedade intelectual hoje em dia tem. Como é que se sai disto? E só se sai disto por um discurso novo, com novos protagonistas e com novas ideias, porque senão, como se hoje de manhã, ganha o discurso do Partido Pirata, foi a pessoa mais aplaudida hoje de manhã, e portanto tem que se mudar do discurso, porque senão os piratas ganham, e ganham eleitoralmente, e ganham no plano das ideias. Segundo aspecto, eu procurei demonstrar, como sempre faço, uma situação que é a nossa em Portugal, que temos um discurso oficial de muita admiração pela inovação, acarinhamos a inovação, adoramos os escritores, e a realidade que não é bem assim. Mesmo o sucesso da Bial é um sucesso extraordinário, mas a Bial é uma empresa privada. Estas coisas nunca são a preto e branco. Por exemplo, nos Estados Unidos é evidente que as orquestras, por exemplo, são pagas por empresas privadas e por fundações privadas, mas durante muitos anos os Estados Unidos investiram na infraestrutura pública. E eu aproveitava para esclarecer o Jeremy Zimmerman contou hoje uma história de manhã fantástica na reação a uma coisa que acho que o meu amigo António Paulo Santos disse, e provavelmente o António Paulo não teve tempo de lhe responder. É que ele diz, não é verdade que a origem da internet seja militar, porque havia uma componente académica. Mas há uma outra parte que eu creio que ele sabe, é que justamente os centros académicos de Berkeley,
que investigavam e criaram o primeiro computador pessoal e a internet eram pagos pelo Pentágono. E nos anos 60, os estudantes de Berkeley que lutavam contra a guerra do Vietnã foram apedrejar esses centros de investigação. Portanto, estas coisas nunca são a preto e branco. O exemplo que eu quis dar, modesto, é que a Islândia, que era um país que ainda há 3 anos estava na miséria absoluta, provavelmente com menos conversa oficial, eu agora estava a imitar o Alberto Pimenta, com menos conversa oficial de carinho e menos chás de circunstância, investiu nas indústrias culturais com algum sucesso. Eu penso que o nosso país, que tem pouco para oferecer ao mundo, já ofereceu mais, mas agora ainda poderá lançar mão de alguma base que temos de património material e imaterial e com isso fazer vender, entre aspas, as indústrias culturais que podem ser uma alavanca de uma certa remuneração. Eu não sou completamente pessimista. Agora, eu sou português há 50 e tal anos e lembro-me perfeitamente o que tem sido desde o Camões, nessa altura eu ainda não era nascido, mas depois mais tarde o que tem sido de facto em Portugal a diferença entre o discurso oficial e a prática, que é alguns dos nossos maiores criadores morrerem quase à fome. Talvez o Dr. Debrecen queira comentar. Do you want to make some comments? Yes. The comment which I would like to make is we were speaking about orphan work, which is a very complex issue, but at the core of the issue of orphan work is the fact that the duration of copyright has been extended to a very, very long period now. It's 70-year post-mortem. It raises 2 issues. 70 years is very long, but no, the calculation is post-mortem. That means that to be able to calculate, you need to know already when the person died. And for many hundreds of works, because when one speaks about works, one thinks about books or movies or even songs, but at the core of those orphan works, one finds more photos, paintings, etc., small works that people want to reuse in creating multimedia and especially historical work. If today you want to create a multimedia work about Lisbon, you will need photo of Lisbon, in the year 30s, 40s, etc. The problem is a person who has shot a picture of Lisbon, of a street of Lisbon in 1935, when did he die? Sometimes on the picture, it's a kind of postcard. You don't know even who the author was. Then when did he die? And that's a problem because, he may have been very young when he shot the picture and maybe he died only, in 1975 or 1980. And of course, you are within the duration of copyright. So that is already one of the main issues, and the fact that we're confronted with use of elements that we want now to use in much broader creation, like multimedia creation. And that really raises an issue, which is the issue of duration of copyright. I just want to point out that at the origin of the copyright legislation in France, which is at the revolution, the duration of copyright was only 5 years. And the idea was, why 5 years of protection after the death of the author? The idea was that if he had a widow or children, they would be able with this 5-year period to, I would say, survive to some extent. And the thing which is also very interesting and really not known is that a few years later, when Napoleon came to the power in France, the issue of the duration of copyright was raised. Since it's an intellectual property, many people said, it should be perpetual. Forever. Yeah. And Napoleon, which was very interested, it's very strange because, everybody thinks Napoleon was only interested in war, etc. He got himself very, as you know, invested in the civil code, but also in copyright issue. And he wrote, of course. And he wrote an opinion on the issue of copyright by stating that if copyright would become perpetual, there would be so many heirs that it would be impossible to exploit the work. And to some extent, a duration of 70 years is creating what Napoleon didn't want to some extent. And this is today the issue we are faced. And I want to point out that raising the protection to 70 years, and I would say even to 20 years post-mortem, makes no sense.
because either a work is very, very successful, and I can give the example of Jane K. Rowling's. You know, she wrote her first book, Harry Potter, I think 15 years ago. Since she has published 6 or 7 other books, they were adapted on movies, etc. And she has become, I think she's the most rich people in the United Kingdom. I'm not sure if she's richer than the Queen or not, but apparently she's one of the richest people. And she, has exploited her works only for 15 years, and who knows when she will die, but even if she dies in 20 years, it means that Harry Potter and all the works of Harry Potter will remain protected 90 years. And this is really creating a problem, because in 30, 40, 50 years, Harry Potter will not be something like a bestseller. It will have become something cultural to some extent. The status of Harry Potter will have changed. Maybe it will even be taught in schools, and I think it's already starting being taught. And when a work, becomes so famous that it changes the status, it should to some extent fall in the public domain. And so really the issue of this long period of copyright protection is, really causing more problem than solving issues, and we see this with the problem that often works which try to solve this. Ok. Thank you. Talvez alguém da audiência queira comentar, não sei, o Jeremy que foi citado ou o Paulo Santos. Faço uma provocação direta. I don't know, Jeremy, if you want to say something. Não. A lei americana é bastante diferente, a proposta da lei. Se não houver... Vera Castanheira, quero fazer uma pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta a todos, porque o tema deste painel é bastante interessante e relaciona-se com a forma como os criadores, os artistas, podem viver do seu talento, que se calhar foi uma questão, pelo menos para mim, pouco abordada, à exceção da intervenção que tivemos do Manuel Lopes Rocha, que se focou exclusivamente nisso, porque as obras órfãs não vão alimentar ninguém, não é? Esta diretiva serviu para facilitar processos de digitalização massiva e eliminar barreiras que resultam daí, como já foi referido, mas gostaria de ouvir um pouco os oradores sobre quais são as estratégias que lhes parecem acertadas para rever eventualmente o regime que protege a criação intelectual. Nós ouvimos aqui hoje de manhã ambos os intervenientes dos partidos piratas ou dos movimentos piratas ou hackers, não quero desclassificar ninguém, falarem sobre algumas propostas concretas, e gostaria também de ouvir os especialistas nesta matéria falarem das suas ideias, portanto, quais são os modelos de negócios então, ou as revisões eventuais que é preciso fazer para o direito de autor funcionar. Eu ia pedir só um comentário muito rápido, estamos a correr contra o tempo, já estamos fora de limite, 1 minuto a cada um, se faz favor. Quer começar, professor André Bertrand? Yeah, the thing which I want to point out is the situation is totally different in the various domains which are affected by copyright. The publishing industry has nothing to do with the music industry or the audiovisual industry. I did not hear the speeches this morning, but when one speaks about music piracy, one usually refers to music piracy. And the issue here is that you have two groups of people. You have the authors and composer on one side, and you have the artist and also the producer. And the people that complain about piracy in the field of music are usually the producer, okay? And they always claim that piracy is, is detrimental for author and composer, but the truth is, again, and I could develop this for hours and hours and hours, the music industry
until today was made that really artists were not really remunerated from the music producer. So the people which are hurt by the pirates in the music industry are the music producer, but on the other hand, they were usually not paying the artist. The issues with authors and composers is a little different because the money collected by author and composer usually is collected by collecting societies. But very clearly, the system is now changing, but one has to consider that music, to some extent, when you're an artist, the money that you make, the most money which is usually generated by an artist is the live performances. And there can be a discussion whether or not in some cases one should pay to listen to music which is broadcasted on radio when on the other hand the people make the money from live performances. Just want to point out one thing which very few people know. In the United States, until 1933, when a radio was broadcasting music, they never paid any money to any collecting society for the author and the composer, because it was considered that when a radio station was broadcasting music, they were making publicity for the song that people would then buy as a record. And it's only in 1933 that the collecting society started having lawsuits against the radio station in order to force them to pay royalties for copyrights for the author and the composer. And the American radio station refused for a 2-year period to pay any royalty. And in order not to pay any royalty for a 2-year period, they only played music from Latin America, which was considered as not protected by copyright. And I must conclude by stating that due to the litigation between the radios and the collecting society, there was a landmark case handed down by the Supreme Court. I am not sure of the year, but I think it's 1941. And this landmark case has ruled that the collecting society at that time, ASCAP, was considered by the US Supreme Court as an organization to some extent like the mafia. And this is written in a judgment of the Supreme Court. The ASCAP was then considered. It's just to say that the issue about copying, royalties, etc., maybe, you know, there is an history behind that, and maybe, you know, one can also consider to some extent that the success, for instance, YouTube, when you can have access to some, you know, excerpts of music, is something that then later encourages, you know, people maybe not to buy the records, that's another issue, but at least to go to the concert where, you know, people receive compensation, whether the artist or the authors and composers. Thank you. Thank you. Dr. Manuel Lopes Rocha. Doutora? Se quiser fazer um comentário rápido. Em primeiro lugar, sim, minuto. Duas coisas muito telegráficas e muito rápidas. Em primeiro lugar, aliás, tem três. Agradecer muito à doutora Vera Castanheira a amabilidade da pergunta, ela é uma verdadeira especialista. Segundo ponto, eu não acredito na economia do gratuito. Lembra-me sempre aquela pergunta de um editorial do Le Monde, que era se tudo é grátis, afinal quem paga? Mas a terceira questão, um bocadinho em contraponto, nós somos juristas e temos que, para o mal e para o bem, perceber o seguinte: o direito mudou, o direito de autor provavelmente também terá que mudar, porque outros ramos do direito, se calhar ainda mais antigos e mais poderosos, também mudaram. E eu lembro-me sempre do exemplo que o meu pai contava, do direito penal, que um grande professor de direito penal em Portugal dizia: a responsabilidade penal das pessoas coletivas nunca passará em Portugal, ou então passará por cima do meu cadáver. E passou mesmo por cima do cadáver dele. É inevitável. Bom, eu tenho sobre isto, penso, eu pelo menos, presunçosamente, algumas ideias claras. Eu acho que será importante algum dia as pessoas se confrontarem com a imagem do casino, da banca do casino que é levada à glória. Quando a banca vai à glória, o que é que acontece?
Não se joga mais, o casino perdeu e o jogador fica chateadíssimo porque não pode continuar a jogar. Esta revela um pouco a atitude enfim, do legislador, de quem está como timoneiro nestas mudanças que se estão a operar em matéria de direito de autor. Um parênteses, misturar marcas, patentes com direito de autor, isso é inaceitável. Eu sobre essa mistura não sei dizer nada. Para mim são coisas totalmente diferentes umas das outras, cada uma tem que ser tratada de per si, as razões que valem para umas não valem para outras, misturar tudo não me parece aceitável. Portanto, estou-me aqui a referir apenas ao direito de autor. A atitude tem sido essa, levar a banca à glória. Fica o casino com o prejuízo e tem um jogador chateado porque não pode continuar a jogar. Ou seja, noutras palavras, o beco sem saída. As coisas mudaram. A internet é hoje uma realidade diferente da exploração das obras, das criações do espírito humano, que era a realidade anterior. Estas coisas mudaram de facto. E a legislação, a forma da legislação ver e abordar esta nova realidade também tem que ser diferente. E o que tem que existir é pura e dura resistência. Vamos levar a banca à glória, vai perder o casino, vai ficar chateado o jogador, porque não pode continuar a jogar. Nós precisamos de novas soluções. Precisamos, de facto, de novas soluções. Essas novas soluções não passam pelo gratuito. Também não sou um adepto do gratuito. Sei é que precisamos ter uma atitude que não seja a pura atitude da resistência. É o caso desta diretiva. A diretiva sobre as obras órfãs, então comparada com a legislação, proposta de legislação americana de 2008, vê-se aí claramente, é uma luta tremenda da resistência. Ceder, mas no mínimo possível. Ora, eu penso que esta atitude é uma atitude perdedora. O outro aspecto, também negativo, é o de não estar consciente de que o direito de autor só poderá ter sucesso e só poderá ser aceite se as soluções que encontra não são soluções agressivas, contrárias aos interesses dos consumidores. Os titulares de direitos de autor construírem nos consumidores, não consumidores dos seus produtos, mas inimigos dos seus produtos, digamos assim, ou inimigos dos interesses dos titulares dos direitos, um direito de autor construído contra os consumidores, que não seja capaz de ser atrativo para os consumidores, que não tenha soluções consumer friendly, do meu ponto de vista, está condenado ao fracasso, é uma questão de tempo e é este espetáculo que temos visto da resistência. Muito obrigada. Não sei se há mais alguma pergunta da assistência. Não havendo, eu tenho que fazer um convite em nome da organização e da Fundação AIP. A Câmara Municipal de Lisboa oferece hoje aqui na Surprise Party uma sardinhada, vai ser muito simpático, vamos ter música, animação e um jantar. Música pirata. Tudo pago, tudo pago. Tudo oferecido para a Câmara Municipal de Lisboa. Não, a música é paga ou é pirata? Era essa a pergunta. Hoje está tudo organizado, sim. Mas eu pago. Se vão pagar à Sociedade de Autores. Ai, se vamos pagar a música, com certeza. Então vou passar só madrigalhos. Já podemos. E íamos fazer um curto intervalo de um quarto de hora, voltaríamos às 5:15 com o próximo painel, Triângulo das Bermudas, como é que vamos sair daqui? Portanto, 15 minutos de intervalo e depois uma grande sardinhada e festa para começarmos as festas de Lisboa, já aqui na Praça Fil. Obrigada, até já.